Olá, tudo bem? Tá começando a aparecer aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde. Eu vou esperar um pouquinho e já vamos começar. A imagem tá boa. Tá boa? Ai, que bom. Com previsão de chuva que continue assim. O meu não tá aparecendo mensagem aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, uma live surpresa na quarta-feira, né? Boa tarde, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, eu resolvi de véspera, né, fazer uma live agora à tarde com vocês, porque não era certeza se eu ia conseguir colocar aquele vídeo gravado que eu coloco toda quarta-feira às 18, né? Então, boa tarde, Ana Cláudia, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Carla, boa tarde a todo mundo. Glória, Márcia, boa tarde. Eu não sabia se eu ia. Boa tarde. Eu não sabia se eu ia conseguir colocar o vídeo gravado às 18, aí não queria deixar sem, né? Se de repente meu computador tá me traindo, se de repente eu não consigo deixar o vídeo para vocês, aí achei mais certo marcar uma live agora à tarde. Obrigada a todo mundo que tá tirando um tempinho aqui para pintar comigo, tá? Eu sei que é um horário que não é fácil para todo mundo. Infelizmente é um horário que eu tenho que pôr aqui que muito fim de tarde, que eu sei que é o horário que todo mundo prefere, fica muito escuro. Aí eu acho que a imagem da live não fica muito legal, tá bom? Então, obrigada por todo mundo que está tirando esse tempinho da tarde para participar. Hoje eu vou fazer para vocês uma placa decorativa rústica, como eu coloquei no título, né? É mais uma peça em pinos, com mais uma imitação de madeira bem legal. Espero que vocês gostem. Como sempre, é surpresa. Oi, Carla, já sou membro. Ai, que alegria, Carla. Seja bem-vinda. Que alegria mesmo. Bom, antes de começar, deixa eu agradecer todos os membros aqui do canal. Tá sendo super gratificante, é uma alegria. Bastante gente está participando, estou muito feliz, obrigada mesmo de coração. Hoje mesmo eu coloquei a aula da semana, né? A aula exclusiva para membros dessa placa aqui, que fez o maior sucesso na postagem ontem. Fiquei super feliz. Que bom que tá todo mundo gostando. Só tenho a agradecer, viu? Boa tarde, Rosana, tudo bem? Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada por estarem participando aqui agora. Agora à tardezinha, né? Tá com uma cara de que vai chover. Tem bastante gente participando, né? Tem. E falando que já é membro. Que Bacana. legal. Nossa, A, tô Car... super feliz. Oi, pode e a falar. Tânia falou que é de Aracaju, Sergipe. Boa tarde. Nossa, tô super feliz mesmo, viu? Obrigada por estarem aqui A comigo. Maria Helena de Blumenau, que é Eu membro. vou. Você não viu ainda, Maria Helena? Como assim? Tá lá, eu coloquei agora cedo, tá? O vídeo, bem explicadinho. Espero que você goste. Tudo feito com muito carinho, tá? Como eu sempre falo, fiquem à vontade para dar feedback, sugestões, tá? Quanto mais informações eu receber de vocês, melhor eu vou deixar a aula, se Deus quiser, para todas vocês, né? Quero agradar o máximo que eu puder. Graças a Deus, a aula dessa placa, pelo jeito, está sendo um grande sucesso. Fiquei chocada com a quantia de curtidas que teve a foto dessa peça. Márcia, como faz para entrar nesse grupo especial? Você entra no meu canal do YouTube aqui e do lado do inscreva-se tem seja membro. Aí você clica no seja membro, você faz o pagamento através do, se eu não me engano, é Mercado Pago e PagSeguro, que tem as opções. E você paga R$ 6,99 por mês e tem direito a aulas exclusivas para membro. É uma aula por semana. Graças a Deus está sendo um sucesso, só tenho que agradecer. Qualquer dúvida, me manda um direct, tá? Eu te ajudo. Te mando o link se você não achar o Seja Membro lá. É bem facinho, tá bem na página de entrada. Mas tem um pessoal que às vezes não encontra e eu mando o link lá para você entrar direto, tá bom? Vamos começar a aula? Hoje mesmo vou comprar um stencil de margarida. Oi, Sandra, tudo bem? Compra sim, quero ver você fazer essa placa. Você fez o gaveteiro que eu fiz de lavanda, o seu foi de tulipa, tava lindo. Quero ver você fazer essa placa de margarida também, tá bom?
Bom, então agora eu vou baixar a câmera aqui e vamos começar a parte boa, tá bom? 24 pessoas assistindo. E que beleza! Sejam bem-vindos. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Separei essa placa de pinos em forma de coração. Ela é da mesma loja que eu comprei aquela placa que eu fiz na live de sábado, da Artcor. Tô gostando muito de trabalhar com o pinos, o efeito envelhecido que ele deixa é bem legal. Mas caso vocês não tenham a placa em pinos e queiram fazer numa placa em MDF, é a mesma técnica, tá? Não vai mudar nada. O pino, só como ele é mais rústico, ele facilita, o efeito rústico dele fica mais fácil de aparecer do que no MDF. Mas o modo de trabalhar é o mesmo, tá bom? O que eu fiz? Hoje tá um dia nublado e frio aqui, graças a Deus, adoro frio. Então eu sempre tento deixar adiantado para não ter problema com a secagem, né? Boa tarde, Paula, seja bem-vinda. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse coração, dividi, aqui eu usei a largura dessa régua, deixa eu pegar na régua. Aqui eu usei a largura da régua, onde tá com o estêncil, e o restante que sobrou, eu dividi de 3 em 3 centímetros, então aqui tem 4 faixas, tá? Peguei o estêncil aqui, fiz com relevo, já deixei secando. Eu não gosto de fazer o estêncil em relevo e secar com o secador, porque eu sempre faço alguma besteira, tá? Eu sempre acho que tá seco, depois eu bato e descubro que não tá completamente seco. Então adiantei para ter certeza de que tava bem seco mesmo. Esse estêncil que eu acho lindo é da Opa. Ele é referência 2909. Eu usei, inclusive, numa das aulas aqui do YouTube, naquela placa de Nossa Senhora. E é o mesmo estêncil do fundo. Acho ele super chique, com efeito bem legal. Então, fiz o estêncil aqui. Eu fiz com o gesso acrílico. Vocês podem fazer com massa, o que vocês quiserem, tá? O que vocês tiverem de material na sua casa. Aqui foi o gesso acrílico. Deixei secando bem. E não dá pra ver aqui, mas eu vou fazer numa plaquinha pra mostrar pra vocês. Como eu vou fazer um efeito de madeira rústico aqui, eu gosto muito de dar umas passadas de verniz craquelê. Ó, eu passei esse craquelador PVA aqui, que é aquele craquelê de um vidro só, não é o kit, tá? É um vidro só. Eu passei algumas demãos bem solto, não pintei, não passei no coração todo. Eu dei umas pinceladas entre as faixas, porque a hora que eu passar a tinta, ele vai dar uma rachada e vai ajudar a dar o efeito rústico que a gente tá querendo fazer na peça, tá bom? Vou passar numa plaquinha de MDF para vocês verem como eu passei. Aqui já tá passado e tá bem seco, inclusive, tá? Então, daí no caso eu deixei secando natural. Prefiro essa parte sempre deixar secando natural. Vou deixar aqui do lado. Ó, vou fazer na plaquinha de MDF. Boa tarde, Roberta. Boa tarde quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Vou pegar aqui. O que eu fiz? Imaginem que aqui a placa de... Cadê minha régua, meu lápis? Vamos fazer direitinho. Imaginem que aqui é a placa de pinos, tá? E a gente tá com as divisões que eu fiz. O que eu fiz? Vou pegar o craquelador. Peguei... tá até o pincel aqui. Vamos ver se vocês vão enxergar, porque é transparente, né? Peguei aqui. Peguei bem generoso, tá? E fui fazendo passadas. Dá pra ver pela luz aqui? Ah, tá mais ou menos. Tá vendo que eu dou passadas? É isso que eu fiz na placa. Peguei as faixas. Ó, pode passar no meio. Sempre uma mãozinha mais generosa, tá? Principalmente se for o caso do Pinos, que ele absorve mais ainda o produto que o MDF. Então, ó, vocês vão ver pelo brilho aqui. Foi assim que eu passei lá na placa de coração. São passadas, tá? Não passei nele inteiro, porque eu não quero que craquele. Eu não vou fazer o efeito craquelê na faixa. É só acrescentar o craquelê no meio da pintura para reforçar o envelhecido, tá bom? Outra coisa muito importante. Antes de fazer tudo que eu fiz aqui para adiantar a plaquinha de coração, lembrem-se que se forem trabalhar com pinos, vocês têm que passar uma mão de verniz acrílico para selar madeira, tá?
Eu sempre esqueço de falar porque eu deixo adiantado e lembro depois. Mas antes de começar todo esse processo, passem uma demão de verniz acrílico à base de água, deixem secar bem, tá? Que daí vai selar a madeira de vocês e vai ficar mais fácil para trabalhar, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar a parte do stencil por último. Eu vou fazer faixa por faixa, tá? Porque como vocês sabem, eu tenho mais ou menos ideia do que eu vou fazer na cabeça, mas eu nunca sei como é que vai ficar. Então, vamos trabalhar faixa por faixa, que eu quero trabalhar diferentes cores aqui, tá bom? Vou isolar a primeira faixa com fita crepe. Bom, aqui eu não vou esquentar a cabeça. Ou vou? Não, vamos passar, vai. Aqui o relevo já tá bem seco, né? Cadê minha espátula? Pera aí que faltou pegar minha espátula. Vou passar a espátula aqui para colar bem e não ter perigo de vazar. Pode ser espátula, pode ser borracha. Aqui eu vou ter que tomar mais cuidado, mesmo tendo colocado a fita crepe. Oi, Marisol, tudo bem? Oi, Michele, sejam bem-vindas. Obrigada por estarem participando. A Marisol é a Blue Heart que tinha comentado no meu Instagram semana passada sobre a placa uma peça de farmhouse. Falei, putz, eu nunca fiz, né? E acabei fazendo a tábua no sábado. Então a tábua de farmhouse foi praticamente culpa dela, tá? Né, Marisol? Aqui eu passei a espátula, mas ainda assim eu vou tomar cuidado, porque como tem o relevo do stencil, é capaz ainda de vazar por baixo. Mas aqui tá mais certo. O que que eu vou fazer? Vou começar, eu fiz uma sequência aqui para não me perder. Vou começar com a cor cinza claro, tá? Vou colocar um pouquinho aqui do lado. Como hoje tá bem com carinha de inverno, eu separei a paleta de cores da peça de hoje, bem com carinha de inverno também, bastante tom frio. Espero que vocês gostem. Então, vou pegar aqui também o branco gelo, tá? E vou pegar o meu pincel úmido, pincel chatinho. Vou umedecer de leve o cinza claro. E vou passar aqui na faixa. Nem vou me preocupar muito de fechar a cor direitinho, tá? Passei uma demão bem solta do cinza claro. E vou vir aqui com o branco gelo, mesclando. Então, sem ficar alisando muito, senão o cinza claro vai misturar com o branco e vai ficar com um tom só, tá? Passadas, tá? Não vou nem mexer mais. O que que acontece aqui? Vocês, não sei se vai dar pra ver, eu vou aproximar aqui. Onde tem craquelê já tá rachando. Então, vai dar um efeitinho bem especial aqui no fundo da nossa madeira. Vou secar. Olha, a Márcia acabou de se inscrever no membro. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada por estar prestigiando. Obrigada mesmo. Que legal. É muito legal, né? O pessoal tava dando boa tarde pra você aí. Não está falando boa tarde. A Cristina devendo se agora. Oi, Cris. Seja bem-vinda. Inclusive, o pessoal dá o like, né? Para as pessoas. Como 5 pessoas ativas e 2 likes.
querem dar mais like, comentar, Pera aí, compartilhar. mozão, que eu não ouço com o secador ligado. Rapidinho. É Deixa eu até só... engraçado isso, né, gente? É, né? A gente parece um casalzinho de 90 anos aqui em casa. Eu ligo o Não. secador, ele começa a falar comigo. Eu falo, hã? Tem 37 pessoas assistindo. Tem 37 pessoas assistindo. Muito obrigada por estarem participando aqui com a gente, tá? Se vocês puderem, por favor, curtam e compartilhem essa live para atingir o maior número de pessoas possível. Tô muito feliz com a presença aqui de vocês, tá? Vou dizer que pelo horário que eu tô fazendo a live pelo dia, eu jurava que eu ia estar aqui sozinha. Que eu sei que é um horário difícil para bastante gente. Obrigada mesmo. Ó, vou aproximar aqui para vocês. Lembrem das passadas de craquelê, né, que eu passei aqui na faixa. Espero que esteja dando para ver direitinho. O rachado dá um efeito bem especial. Tá vendo que não fica o craquelê em si, né? Ele vai ficar uma madeira envelhecida com os rachados de tinta antiga. Eu gosto bastante desse efeito. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos. Como aqui no meio ele ainda tá bem molhado e eu não quero ficar acelerando demais, eu vou intercalar e vou fazer essa faixa aqui, tá? Então, vou passar a fita crepe novamente. É um trabalho bem gostoso, bem tranquilo. E eu adoro torrar uma fita crepe na peça. Acho que ajuda bastante o trabalho. Então, eu vou intercalar aqui só para não ter perigo por causa do molhado. Eu sequei, mas esse secador tem uma história engraçada, né? Eu comprei ele grande, achei que ia arrasar. E ele é 220 e todas as tomadas da casa são 110. Então, ele não esquenta direito. Então, demora um pouco mais para secar. Se eu ver que não dá certo, eu pego o soprador aqui. Mas eu não curto secar a peça com o soprador, porque eu sempre acabo queimando a mão, queimando a peça. Eu passo o pincel no fundo da madeira quente, estrago o pincel. Eu sou bem desastrada nessa parte com o soprador. Eu uso ele só para embose mesmo. Então, repeti o processo da primeira faixa. Coloquei a fita crepe aqui. A próxima cor aqui é o avelã. Adoro essa cor. É um nude. Acho esse tom super chique. Dá para vocês fazerem peças monocromáticas com essa cor. Fica lindo. Adoro essa cor. Vou mesclar também com o branco gelo que já tá aqui na minha paleta, tá? Então, vou pegar aqui o avelã. O mesmo pincel de fundo. Vou diluir levemente o avelã. Levemente só para facilitar a pincelada, tá? Não é para ficar transparente nem nada, tanto que eu passo uma demão só. Então, ó. Passei aqui. Vou pegar o branco gelo. E já vou fazer as passadinhas aqui também. Sempre bem tranquilo, sem misturar muito para não virar um tom só, tá? Vou secar também. Não sei se tá dando para ver aí, mas já começou a craquelar aqui também. Oi? A imagem dá pra ver muito bem. Ai, que bom. Depois tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar. Ó, a Eliane, na verdade, falou boa tarde, vidas preciosas. A Marisol falou, nós que agradecemos. E a Paula tá falando que já compartilhou. Obrigada. Aí a Vilma tá falando o seguinte, o que é monocromática? Monocromático é quando você trabalha a peça em uma cor só, vamos dizer assim. Por exemplo, quando você pega uma caixa e você trabalha ela só com tons de azul.
Tom claro, tom escuro, tom médio, ou só 2 tons de azul, ou só um tom de azul. Monocromático é quando você trabalha com uma cor só. Aqui seria monocromático se eu não tivesse colocado avelã, porque todas as outras cores estão em tom de cinza, entendeu? Se não tivesse o avelã e eu estivesse trabalhando só com tonalidades de cinza, seria uma peça monocromática. Tem mais alguma pergunta? Tem, a Daniela. O que você passou antes da tinta, Elis? O que que eu fiz? Como a peça é de pinos, eu passei uma mão de verniz acrílico, à base de água na peça inteira, deixei secar. Aí eu risquei as faixas, tá? E eu dei pinceladas com craquelador. Cadê o craquelador? Eu dei pinceladas nas faixas com craquelador. Cadê a madeirinha que eu usei pra... Aqui, acho que vai dar pra ver pelo brilho. Ó, eu passei exatamente assim na faixa, nas faixas, né? Eu passei pinceladas generosas do craquelador nas faixas, deixei secar bem, porque a hora que eu vou trabalhar com a tinta em cima, a tinta vai rachar. Só que eu não quero fazer um craquelê na faixa, eu quero, na verdade, que a minha faixa fique com uma imitação de madeira envelhecida. Então, sabe quando você pega uma madeira de demolição e a tinta tá descascada, aquela tinta velha? É esse efeito que eu tô tentando dar aqui. Por isso que eu nem esquento a cabeça, eu passo as demãos de tinta. Apareceu o selinho, Cris? Ai, que bom! Também adorei. Ai, que legal. Eu passei as demãos de tinta, mas eu não esquentei a cabeça em fazer um craquelê. Eu sabia que eu passando a tinta, ela ia ficar o rachado só para reforçar o efeito rústico, tá? Então acho que dá para ver bem aí que tá um craquelê. Mas não é o craquelê em si, ele craquela em alguns pedaços que eu passei o craquelador mesmo, é só para reforçar o envelhecido. Deu para entender bem? A live vai ficar gravada, qualquer coisa você volta para ver o começo, mas é bem tranquilo, eu só passei o craquelê antes em alguns pedaços. Vou secar só mais um pouquinho. Foi. Então tá bem seco. Vou aproveitar que eu tô com a fita crepe aqui nas duas faixas. Vou pegar um pincel de cabo amarelo. Esse aqui é o 456 da Condor, tamanho 20. E eu vou pegar o gel envelhecedor tabaco. Se vocês não tiverem, pode pegar um betume à base de água, tá? Esse aqui é cor de betume mesmo, né? Bem escuro. Não vou molhar o meu pincel, tô com ele seco. Eu vou pegar o gel envelhecedor. Deixa eu chacoalhar aqui que tá com um pouquinho na tampa. Eu vou tirar bem o excesso do pincel e eu vou trabalhar com pátina seca. Só tem que tomar cuidado para não pesar a mão, para não ficar muito escuro, é só detalhe, tá? A Andréia tá falando, parabéns do 7 de março, o artesanato me ajudou muito a superar a depressão. Sou de Joinville, Santa Catarina. Ai, que bom, é tão gostoso, né? Eu falo que quem teve artesanato nessa pandemia aí já teve uma boa terapia, né? Quem não tem um hobby nessa pandemia, com certeza arranjou, porque não tem como. É tão gostoso trabalhar com artesanato. Não tenho o que falar. Que bom que te ajudou também. Fico super feliz. Aliás, estou super feliz com a presença de vocês, não só hoje, nas aulas gravadas, na live de sábado, que foi um sucesso. Eu não estava acreditando tanto o sucesso que ia tá? O mozão Mauro, ele vive falando, eu nunca acredito, né? Mas estou super feliz com o sucesso, é graças a vocês, obrigada mesmo. Né? Vai ficar falando mais uma semana no meu ouvido. Ó, puxei aqui com o pincel de lado nas quinas, tá? Porque com o pincel de lado, se eu puxar de frente, ele vai ficar mais largo. Puxando com o pincel de lado, ele fica mais comprido e eu consigo controlar o comprimento e a espessura aqui da pátina seca, tá? Vou fazer também um pouquinho aqui, nas laterais. Não precisa ser em tudo, é só para envelhecer. Vocês podem perceber que eu gosto de uma peça envelhecida, então tem que tomar cuidado, que se deixar eu escureço tudo. Então só tomem cuidado para não pesar a mão, porque às vezes a gente se empolga e quando vê, pesou a mão na peça.
Vou fazer bem pouquinho aqui no meio. Tá dando pra ver bem aí? Tá dando pra ver, ó. A Amélia tá dando até boa tarde pra mim, ó. Boa tarde, Elise, mozão. Atrasada, mas consegui chegar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Amélia, seja bem-vinda. A Amélia já assistiu a aula lá do Seja Membro, já comentou, que bom que você gostou, Amélia, fico super feliz. Tô puxando aqui de baixo para cima. Aqui é mais chatinho de fazer, né? Nesse cantinho de baixo. E agora vou fazer aqui a mesma coisa. Ó, tem uma pergunta da Ana Silva. Pode falar. Ela tá falando assim, ó. Meu coração de pinos é pequeno, tem 18 centímetros e largura de 19 centímetros de comprimento. Posso fazer faixa de extensão no meio? Faixa de extensão no meio? Como assim? Você diz no meio da madeira? Ah, ao invés de fazer no canto, fazer no meio? Pode sim. Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu fiz a faixa de extenso no canto porque eu vou pôr uma frase aqui no meio depois, entendeu? Então eu quis deixar o relevo na lateral, mas não tem problema nenhum. Pode pôr o extenso no meio sim. Ó, vou envelhecendo aqui de leve também. E temos 42 pessoas assistindo. Mozão, acho que a gente bateu o recorde hoje de novo. Né? Vou ouvir uma semana, que legal. E a Glória falando que está apaixonada pelas suas técnicas, mandando parabéns. Obrigada, Glória. Tá falando olá. A Ana Silva falou obrigada pelo que você respondeu. Imagina, olá. Quem tá chegando agora, obrigada por estar participando. Quarta-feira à tarde, tá um tempinho bom para pintar. Acho que tá bem propício para ficar aqui pintando junto. Ó. Bastante, né? Eu tô comportada. Pátina seca com o gel envelhecedor. Como o gel envelhecedor, ele tem transparência, não é tinta, né? Ele é um gel, facilita bastante para ficar um efeito envelhecido. Não é a mesma coisa que se eu tivesse passado uma tinta marrom, né? A tinta marrom provavelmente ficaria mais pesada, a pátina seca. Vou tirar a fita aqui para vocês verem. Não vazou na parte do externo, graças a Deus. Vou aproximar aqui para vocês verem. Fica bem bonito o efeito. Gosto bastante dessa imitação aqui. É bem simples, bem gostosa de fazer. E vocês podem ver que o rachadinho do craquelê dá um efeito bem especial na imitação de madeira. Agora, bom, tá bem seco, né? Agora eu vou inverter, vou colocar a fita crepe pra gente trabalhar aqui e na ponta, tá bom? Vou deixar aqui de lado e vou passar a fita crepe rapidinho. Tem alguma pergunta? Ó, não tem pergunta, tem na verdade, ó, o pessoal elogiando. Então, por exemplo, a Marta falando assim, você deixa o artesanato parecer tão gostoso de fazer. Às vezes não gosta de ficar ditando para não perder nada. E a Maria, que é membro, também tá falando assim, tarde propícia também para um cafezinho. Então, eu já matei o meu. Tá gelado o restinho, inclusive. A gente gosta de tomar um café aqui, né, mozão? Já tomamos um cafezinho antes da live para dar uma acordada, porque o dia tá propício para pintar, para comer e para dormir, viu? Vou passar a espátula. Ups.
colocar um pouco mais do branco gelo aqui, porque as próximas cores também vão ser mescladas com branco, tá? Então, branco gelo. E, deixa eu ver, camuflagem. Então, essa faixa aqui, a gente vai mesclar o camuflagem com o branco gelo. Eu optei por mesclar todas as cores com branco, para assim, vai ser uma peça rústica, mas vai ter um pouco do delicado, porque se deixar eu vou escurecendo, né? Então o branco ajuda a dar uma suavizada no rústico que a gente tá fazendo aqui da peça. Então, diluir levemente o camuflagem, até coloquei muita tinta, não precisava ter colocado tanto. Uma passadinha bem tranquila. Vou lavar o pincel aqui. Vou pegar o branco gelo. Ó, eu gosto sempre de fazer esse manchado puxando da ponta pra dentro, pra não ficar aquela pincelada quadrada aqui no centro. Isso é legal de dica pra vocês, tá? Porque às vezes a gente faz assim. Não vou passar porque tem o craquelador aqui que já começou a rachar. Mas às vezes a gente começa aqui do meio e fica aquele risco reto. Daí não fica tão bonito o acabamento, tá? Então, deem preferência de fazer da ponta pro meio. Vou secar. Vou secar não, vou fazer aqui da ponta. O da ponta é um tom de cinza também. Cinza intenso, que é um cinza mais claro que o camuflagem. Também vamos mesclar com o branco gelo. Por menos tinta. Já tá craquelando aqui no meio. Bom, aqui é bem pequenininho. O branco gelo. Agora vou secar bem. Aqui tá meio úmido, mas eu vou mexendo no meio. Ó, dá pra ver bem o rachado aqui, né? Fez uma rachadura no centro e tem bem de leve aqui na ponta. Então fica a dica, às vezes vocês têm o craquelador aí parado, só deixam pra usar pro craquelê, né? E ele faz um efeito bem legal pra imitação de madeira rústica, tá? Se vocês não tiverem o craquelê e quiserem fazer o efeito, mesma coisa, só não colocar o craquelê por baixo, tá tranquilo. Bom, Sim. agora, pode falar. Ó, tem alguns comentários legais aqui, até da dupla. É. A Mari estava falando, vocês dois formam uma dupla perfeita. Obrigada, mozão da Elisa. Por incentivá-la a compartilhar conosco o conhecimento dela, Amanda. Não Né? fale assim porque ele vai chorar. Não, mas você tinha até a síndrome de que não era capaz, de que ninguém iria ver seu trabalho. Tudo Temos crise de síndrome do impostor de vez em quando, E tá? aí eu falei pra ela, para com isso, né, mãe? Aí ela fala, aí também tem a Cláudia falando assim, ó, boa tarde, encantada com seus trabalhos, combinações de cores lindas, técnica simples, sem precisar de um montão de material.
Obrigada, boa tarde. Saem trabalhos incríveis, parabéns. Ah, dá para fazer bastante coisa em casa com o material que a gente já tem, tá? Inclusive a placa home que eu coloquei na aula de membros, não só a placa home, várias peças eu ando fazendo isso. A gente não resiste em comprar um stencil ou outro, tá? Eu não sou nenhuma santa nessa parte, o mozão sabe bem, né? Mas eu acho legal, principalmente em tempo de pandemia, a gente aproveitar o material que tem em casa. O que que a gente faz? A gente tem mania de comprar uma coleção inteira de stencil, larga um rim na loja, compra uma coleção de stencil, usa. A hora que lançam a coleção seguinte ou que cai de moda, a gente esquece o stencil guardado. Tenho aqui na minha frente, tem exatamente 6 pastas de stencil, tá na mesa aqui da frente. E se deixar, vira um círculo vicioso e a gente acaba esquecendo o material que tem em casa. Então, não tem por que não usar. Stencil é um material que dura, né? Dá para fazer tanta coisa bonita. A placa home, que tá na aula de membros, aquele stencil de margarida, sabe lá Deus quando é que eu comprei. Ele é bem antigo, tá? Então, eu acho legal vocês aproveitarem o material que tem em casa, é super válido, é dinheiro parado. Não esqueçam disso, stencil parado é dinheiro parado. Então, vocês podem e devem sim comprar stencil de modelo novo para agregar, mas não esqueçam os antigos, porque tem tanta coisa bonita, judiação deixar parado na pasta, né? Pronto, falei. Tem alguma pergunta, mozão? Posso continuar? Mozão? Oi, então tem mais coisa, ó. Tá, pode falar, eu fico A Cláudia quietinha. falando assim, ó, boa tarde, encantada com seus trabalhos, combinações de cores lindas, técnicas, simples e precisa de um montão de material. Acho que já tinha lido isso. Aí tem a Ana falando assim, Eli, sou do ateliê Ferratini, sim. Obrigada pelo seu like, gratidão. Ela é membro. Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. A Maria, que é membro, também falou é mesmo. A Cristina Goddard tá ficando linda, é membro. Aqui tem bastante gente comentando. Tem, nossa, tô super feliz. A Maria falou, fica marcado. A Joyce falou, boa tarde, musa e mozão. Boa tarde. É uma musa, né? Ó, ela falou que ela se tornou membro e amou as peças. Já vi todas as aulas, que legal. Ai, que bom, obrigada. E a Alessandra falou, você é muito talentosa, Elis, parabéns. A Cláudia falou, sim, tem coisas que são necessárias. A Vanessa falou assim, você além de talentosa é muito simpática e explica muito bem, merece todo sucesso. Ai, obrigada. E aí temos uma pergunta da Glória, perguntando qual é a referência do stencil. Você diz esse stencil que tá aqui? Ou aquele que eu falei da Margarida? O da Margarida só Deus sabe, tá? Eu só sei falar que o stencil é da Joia, porque ele é antigo, não tem a referência do lado para variar. Eu preciso me organizar nessa parte. Mas esse aqui é da OPA, referência 2909. Bom, então vamos continuar. A mesma pátina seca que a gente fez com o gel envelhecedor nas duas faixas, vamos fazer aqui também, tá? Mesmo esqueminha. Fiquem à vontade para perguntar que o mozão vai ficando de olho e vai falando. Cadê a... Cadê aqui? Não vou mexer muito agora. Ah, aqui. Ah, já secou. Que bom. Bom, aqui não vou pesar muito a mão, porque a faixa já é estreita, né? Vou tirar a fita crepe também. Vamos ver como ficou o efeito das ripas de madeira. Ó, tem algumas perguntas, né? Pode falar. Assim, ó, tem alguns comentários também. A Cristina Goddard falando, tem vários stencil, mas sou bem ponderada para comprar. Só compro os que eu amo mesmo. Em referência àquele comentário que você fez. O né? problema é quando você ama todos, né?
E a Maria até brincou que ela tem uma caixa cheia tudo debaixo da cama. Ai, meu Deus. E ela também quer comprar outros. E aí a Marisol está perguntando se você vende essas tintas. Eu não vendo, Marisol. A gente pode anotar para futuramente, né, mozão? A gente tá com alguns planos, né? Temos alguns planos. Tem minha loja virtual, né, para quem não conhece, mas eu só vendo peça pintada. Mas a gente tá com uns planos para vender material. Então, quem sabe futuramente a gente não começa a vender essa linha, né? Se o pessoal falar que é uma boa ideia, a gente pode pensar, né? A gente Nos pode comentários conversar, aí, sim. Sim, sim. O que acham da gente vender umas peças? Vender peça, vender tinta, né? A gente tava conversando sobre isso hoje, né, mozão? Sim. Sabe que o tá mozão, comprando. além de mozão, ele é empresário, assessor, puxa minha orelha, é um É que negócio. eu sou do ramo de tecnologia, né? Ó, e a Carla tá falando que assim, ela ama suas peças, sigo também no Instagram, adora a dança de suas mãos, tatuadas durante as criações. Amo Obrigada. tatu e minha filha é tatuadora, tá? Que está Ai, na minha família também. delícia. Adoro fazer tatuagem. Faz tempo, né, mozão? É, e a Cristina Godoy tá falando que faz tempo que não faz craquelê. E o pessoal tá comentando que é uma ótima ideia. Então tá anotado aí, né, mozão? Ó, a Eliane falou, esse efeito tá lindo, e ela também falou, boa ideia. A Carla Cardoso falou, essa é uma ótima ideia. Legal. E a Eliana tá falando, vencendo juntos, que legal. A Cristina Muito. Godoy, é sempre bom ter opções para comprar, gosto da ideia. Vamos dar like, meninas, a Rosana falando. Por favor, E a Nádia agradeço. tá falando que, nossa, amei a ideia de você vender, viva, já sou freguesa. Ah, E que a Maria bom. tá falando que seria ótimo, eu quero. Vamos investir então. Vamos, vamos. A gente tava conversando disso hoje cedo, sabiam? A gente passou, na verdade, a madrugada conversando, né? Ah, a gente acordou 5 horas da manhã, né? 4h30, 5 Quatro e horas. meia, 5 horas, aí os dois começam a falar, né? Ninguém gosta de conversar aqui, né, mozão? Tintas e companhia, ó. Boa ideia, o mozão tá certo, bora vender. É que Mas- na verdade, assim, o que quer é porque você tem um bom gosto, né? E muitas vezes você fica presa a uma forma de você não saber onde encontrar tudo o que você gostaria de. Para que as pessoas tenham uma experiência melhor, né? Ah, é aquela coisa, eu não pretendo vender nada que eu não use, entendeu? Eu acredito que eu só posso trabalhar com material que eu use e que eu acredito que seja bom, né? Então, e a linha de tinta, material, não tenho o que falar, né? Vocês são prova de que eu uso sempre nas lives e nos vídeos gravados. O mozão é um parceirão, assim, presente de Deus, não tenho nem o que falar dele, viu? Foi um presente que eu comecei a conversar em 13 de janeiro do ano passado e a gente não parou de conversar até hoje, né, mozão? Não, nunca parou. É um presentão, não tenho nem o que falar dele. Né, mozão? Falando, ó, seria uma ótima ideia vender peças e tintas, concretizem. Pode deixar, a gente estava conversando sobre isso hoje cedo, vamos conversar mais ainda pelo jeito, É né? bom ter esse retorno, né? Porque a gente tem medo, né? De investir. Sim. E olha, deve ser Nós somos pequenos, né? 43 pessoas, 43 likes e 43 minutos de live. Eu acho que é pra gente ver isso. É, Bom, vamos dar continuidade agora, mas pode deixar que tá anotado, tá? Eu isolei com a fita crepe aqui porque eu vou pintar em cima desse relevo de massa, tá? A cor agora, cadê a cor? Vai ser sorvete. O sorvete é um tom abaixo do avelã, tá? Também é um nude bem clarinho. Aqui eu não vou mesclar com o branco, eu vou fazer fundo pleno mesmo, tá? Só vou pegar uma fundo pleno, quem não sabe é quando você pega uma cor e pinta até fechar. E a cobertura fica uniforme, chama fundo pleno, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer esse fundo com o sorvete. Vou passar uma demão também, porque essa tinta cobre super bem, mas se acontecer de ficar levemente falhado, não tem problema, tá? Faz parte do rústico da peça. Não tô virando a lateral de propósito, como quem assistiu as outras lives com peças de pinos, tirando a plaquinha de sábado, né? Mas aquele porta-chaves que eu fiz de pinos, eu gosto de virar a patinaceira betume na lateral, eu acho que fica tão bonito o acabamento, então eu já não viro a cor na lateral de propósito. Ó. E é lógico que eu sujei a minha blusa. Tá tudo bem.
Passei uma demão aqui, agora vou secar bem. Bom, aqui tá fechadinho. E eu já vou tirar a fita crepe, porque aqui eu não vou fazer a pátina com o gel envelhecedor, tá? Então, fechei aqui. Nosso coração tá começando a tomar forma. Eu adorei essa combinação de cor. Espero que vocês estejam gostando. Achei super delicado, com aquele rústico que a gente gosta, mas ainda assim uma combinação de cor delicada, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar a pátina cera, cor de betume, né? Ah, e rapidinho. Pode falar. A minha tia comentou aqui, ó. Sua tia? A gente tá participando, Patrícia Corrêa. Oi, Patrícia, tudo bem? Ela falou, ó, poderia fazer kits para projetos de pintura com madeira, stencil, tintas e pincéis. Posso fazer sim. E Posso sim. A Maria Helena falou, presente de Deus, não pode reclamar e nem devolver. Não, não tem devolução. Esse daí é pra sempre. Né? E a Maria apoiou a ideia da minha tia, da Patrícia, né? Não, pode deixar, tá bem anotado, viu? A gente já conversa bastante, vamos conversar mais ainda. Peguei um... Esse aqui é tipo aquele Perfex, né? Mas eu compro aquele rolo, né? Ele não chega a ser papel, é um tecido. Eu gosto de usar ele, porque como não é a base de água, cera, já usa, joga fora, não tem muito problema, né? Então, eu vou pegar aqui a pátina cera. Ao invés de começar aqui em cima do stencil, eu vou começar pelas laterais, tá? Porque eu não quero escurecer muito aqui. Espero que eu consiga fazer isso, que a pessoa se empolga. Mas eu vou passar a pátina cera aqui na lateral, pra já ir fazendo acabamento. Opa. Só o cantinho aqui que é mais chato. Adoro usar essa pátina para envelhecer peça, acho que fica bem legal. Dá um efeito bem... Cadê? Bem bonito. Depois eu vou voltar lustrando, tá? Eu vou passar a volta inteira, aí depois eu venho com o lado limpo do pano, já deu tempo pra cera secar um pouco, e eu vou voltar lustrando pra dar o brilho, tá? Mas vou terminar a volta primeiro. Pus a mão aqui, não tem problema. Deixa eu passar o lado seco aqui, que eu já taquei a mão suja. Sorte que a peça é envelhecida, não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar o excesso aqui. Vou vir com o paninho sujo na lateral, como se eu estivesse sombreando com o dedo, tá? Eu não peguei, eu tô só com o paninho sujo. Eu venho como se estivesse sombreando o contorno do coração com o dedo. Fica mais fácil de não se empolgar, tá? Ó.
Passei só o paninho sujo com o dedo no contorno, como se eu estivesse sombreando. Vem com a mão bem leve e pode descer aqui um pouquinho nesse contorno também. Então, ele vai ficar com o contorno mais escuro, mas o centro continua clarinho, tá? Que se eu também deixar tudo escuro, é o alarme da escola. Se eu deixar tudo escuro, vai perder o sentido dos detalhes que a gente tá fazendo, tá? Vou pegar aqui o pano limpo, vou voltar aqui na lateral e vou vir lustrando, ó. Aí ele vai dar brilho. Vocês podem ver que eu sujei a lateral em alguns pontos, tá? E não tem problema, eu acho que fica super bonito a cera em cima dessas manchas de tinta. Eu acho que tudo conspira a dar um aspecto legal para imitação de madeira de demolição na peça, mesmo quando tem esse manchado e eu passando a cera por cima, tá? Então fiquem tranquilas, se acontecer de borrar e passar cera em cima, é bem tranquilo. Tem que passar aqui atrás, mas vou passar depois para não demorar muito, tá? Senão a live dura 2 horas, fica demais. Caso vocês achem que precise depois, vocês podem vir com um pano sujo, ó. E escurecer alguns cantos aqui, se vocês acharem que tá faltando, não tem problema, tá? Ó, vou passar bem pouquinho aqui, só pra... Deixar aqui que fica mais fácil para vocês verem os detalhes. Tá dando para ver direitinho, mozão? Tá. Ó, fica bem bonito. O relevo aqui com o stencil dá uma quebrada na imitação de madeira para não ficar tudo igual, né? O craquelê super ajuda no efeito de madeira, tá? Aqui eu fiz as ripas todas em linha reta e uma coisa só. Uma dica legal, acho que até dá pra fazer aqui. Deixa eu pegar uma... Pode ser com a fita crepe. Uma dica legal, se vocês quiserem aumentar o efeito ripado da madeira, sabe quando vocês pegam uma madeira e tem a emenda, tem o corte no meio onde tem o parafuso? Vocês podem fazer a emenda aqui também. Vou fazer em alguma para vocês verem como é que fica. Se vocês tiverem de repente uma placa maior ou de repente aquele coração mais largo, né, e quiserem fazer um detalhe, a imagem está um pouco embaçada, não sei se é geral. Tá embaçada a imagem para mais alguém? Não. Não? Acho que não. Às vezes é a internet. Às vezes é a internet, tem um delay e tudo. Tá. Então, ó, se... Tem alguns comentários aqui, ó. Pode falar. Feliz de nós que seu musão te arrancou da toca. Parabéns pelo parceiro que Arrancou mesmo. É difícil, mas conseguiu. Cada vez é uma esperneada, mas dá certo. E o pessoal falando que tá lindo e tudo mais. E bom, aí obrigada. a imagem aqui tá normal, tá? Então tá bom, Mas então eu deve ser a acompanhando. internet. Então, se vocês não quiserem fazer só esse ripado, vocês quiserem fazer um detalhe a mais, por exemplo, eu vou pôr uma frase aqui no meio, mas vamos dizer que vocês vão fazer o coração sem pôr detalhe em cima, tá? Pega a fita crepe, vou fazer aqui, ó. Só vou virar pra mim pra não acontecer da fita ficar torta. Pega a fita crepe. Muito importante, não faz em sequência, tem que ser solto, tá? Não pode ficar tudo certinho. Então, eu vou fazer uma aqui e vou fazer uma aqui em cima. Será que eu ponho uma aqui embaixo também? Não, vou deixar 2 por enquanto, se eu achar que tá faltando, eu ponho. Então, ó, tá com a fita crepe. Vou lá com o meu pincel de cabo amarelo. Vou pegar mais uma vez o gel envelhecedor. Tiro o excesso, só nessa faixa que eu vou fazer, tá? Então, você vem com o pincel de frente, bem delicado. Vou virar, né? Pensa que aqui é o lado da tábua que tá com sombra. Esse lado é o lado que tá com luz, tá? O lado de baixo tá com sombra, o lado de cima que tá ficando sem a pátina seca por causa da fita crepe é a luz.
Ele tá aqui. Deixa aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo que ele ficou com um corte? Fica um efeito já de ripa, né? Como se a ripa da madeira tivesse cortada ao meio. Aí, pra gente reforçar essa ripa, deixa eu pegar meu pinga-bola, que eu nem achei que eu ia usar ele hoje. Vou pegar o pinga-bolinha. Vou fazer aqui... Deixa eu ver se eu faço com o gel envelhecedor ou se eu faço com o preto. Acho que eu vou fazer com o... Vou fazer com o gel envelhecedor. Vou pegar aqui. Vou pegar o pinta-bolinhas tamanho 3. Não vou fazer muito grande. Vou pingar aqui. E eu vou imitar o preguinho. Tá? Vou imitar o preguinho da ripa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Opa, colei meu braço. Deixa eu tirar isso aqui. E se por um acaso vocês quiserem colocar como detalhe também, mesmo que não tenha o corte da ripa aqui, eu vou colocar aqui em cima. Não vou colocar aqui embaixo, por quê? Porque o coração tem um corte. Então, teoricamente, esse prego era pra estar aqui nessa linha, certo? Então, não tem por que eu descer o prego aqui, não vou pôr, tá? Vou pôr aqui, que tá na mesma linha. E vou colocar um preguinho aqui embaixo. É tudo detalhezinho, é coisa bobinha, 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 que a gente não dá bola, porque é uma coisa simples, mas que juntando tudo fica uma peça bem legal, né? Então, o nosso coração tá ripado e ainda tem os preguinhos nele. Se vocês tiverem uma peça maior, ou vocês tiverem um parafuso pequeno e quiserem fazer, vocês também podem colocar o parafuso de verdade na madeira. Eu fiz isso naquela live de sábado retrasado, não sei se vocês lembram, eu coloquei parafuso de verdade. O pinus é mole, eu nem precisei, só parafusar direto que ele entra bem fácil. Então coloquei e ficou bem bonito também o efeito, tá? Mas caso vocês não queiram, com o pinta-bolinhas fica bem legal também. Ó. Fica um efeito bem bonito, né? A gente olha pro coração, nem precisa ser de pinos, a gente não tem muita ideia do que ele vai virar e nem imagina que dá pra virar uma peça tão bonita que nem essa. Modéstia à parte, tá? Fiquei muito feliz com o meu coração. Pode ser que esse aqui fique pra casa. Aí o que eu fiz? Vou dar uma secada por conta do gel envelhecedor, que tem os recortes que eu quero colocar em cima. Não secou 100%, mas já engana bem. O que eu deixei adiantado que eu quero colocar aqui? Dei sorte que eu acertei a cor. Eu separei essa frase. Gratidão a Deus. Esse recorte é da Joinville. E o que eu fiz aqui para, mais uma vez, um detalhe diferenciado? Eu fiz emboss no recorte. E eu fiz emboss cobre, cor cobre, né? Fiz o emboss da cor cobre. Poderia ter usado branco, tá?
tanto o emboss quanto a tinta. Se vocês não tiverem o emboss, vocês podem pintar com uma tinta metálica, cobre, que também fica legal. Podem pintar com o cinza claro não, com o branco gelo. E vocês podem dar uma leve lixada por cima para também ficar desgastado, também fica bem bonito, tá? Aqui eu fiz o emboss cobre. Será que isso aqui secou? O pessoal tá falando lindo, tá lindo. A Domi também tá online. Oi, Domi, tudo bem? A Domi é minha cunhada. A Paula tá falando super dica, amei. Yara, perfeito. A Ana Silva, lindo, apaixonada. A Maria Helena falando, faz diferença esse detalhe. Faz, né? A Patrícia, minha tia, falando, sou fã do seu trabalho e de você. Ai, obrigada. E a Segredos da Venda falando, amanhã eu vou postar uma inspiração de sua placa churrasco. A Tânia falando que Quero ver. Quero ver, por favor, quando vocês postarem peça inspirada nos vídeos aqui, me marquem que eu adoro ver, tá? Parece coisa boba, mas dá uma energia tão boa ver o trabalho de vocês. A gente sente que a gente tá no caminho certo, isso daí é tão importante. Virei aqui pra mim pra poder colar o recorte sem colar torto, né? Rapidinho. Mozão, será que pega essa placa pra gente? Gostei tanto. Você adora essa frase, né? Eu adoro. Eu falo pra ele, Deus é bom o tempo todo. Eu sempre falo. Era uma das frases que eu ia colocar aqui, mas eu achei que o tamanho da letra do gratidão a Deus ia ficar mais proporcional. Tá muito linda a placa. Tô colando com cola pra madeira, tá? Vocês invernizem antes de colar o recorte. Eu passo verniz spray, por isso que eu já colo tudo. Colei reto? Colei. Fica bem bonito o efeito. E eu até tinha separado um recorte aqui, mas eu acho que eu não vou usar. Eu tinha separado um recorte aqui pra colocar de uma rosa. Mas eu acho que vai ficar demais. Vai ficar muita coisa. Tinha até separado. Fica bem bonito. Olha que coração chique que ficou. Isso daqui pra vender, pra dar de presente. Um coração de pino, gente. É super tranquilo de fazer. Olha, fiz aqui com vocês em 1 hora. Super tranquilo, super bonito, um efeito super chique. Vocês podem variar as cores, dá pra fazer bastante coisa legal com esse efeito, tá? No caso desse coração, vocês viram que ele é bem grosso, né? Eu fiz... vocês podem colocar triangulinho atrás se vocês quiserem, mas eu vou tentar pelo menos colocar o que eu pensei aqui e eu espero que fique a dica pra vocês também. Como ele é grosso, eu bati um prego aqui, um de cada lado, não sei se dá pra ver o furo, aqui, um furo aqui, um furo aqui. Peguei 2 ganchinhos, tá? E eu vou parafusar eles aqui. Tem o ganchinho fechado desse, fica até mais bonito, tá? Mas eu não tinha. É exatamente esse gancho, só que a bolinha é fechada. Tem que ser só aqui. Deixa eu ver até se eu consigo fechar com alicate. Consigo. Então, eu dei uma fechadinha aqui com alicate, tá? Mas tem pra vender fechado. Tem um arame que eu gosto de trabalhar em algumas peças de vez em quando. É difícil de usar, mas eu gosto bastante. Ele chama arame recozido. Vocês compram um rolo na casa de construção e ele vem praticamente enferrujado, tá? Esse aqui tá bem enferrujado, ele é um arame marrom. Ele enferruja super fácil. Eu gosto de trabalhar mais com ele do que com o arame de galvanizado, porque como eu procuro envelhecer bastante minhas peças,
eu acho que o acabamento com ele fica mais bonito, tá? Vou ensinar vocês a fazer um ganchinho pra pôr aqui. Caso vocês tenham interesse em fazer na peça de vocês, é bem legal. Vou pegar o cabo de um pincel, cabinho fino. Esse arame, quando vocês começam a trabalhar, ele é duro, mas vocês vão perceber que com o tempo, vocês enrolam ele super fácil, tá? Cortei um pedaço aqui. Eu vou deixar um pedaço sobrando. Vou encaixar ele aqui. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui. E eu vou girar. Tá dando pra ver direitinho? Eu tô girando o arame aqui. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 voltinhas. Vou esticar ele aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha medida. Tá. Vou esticar ele aqui. Vocês têm duas opções. Ou vocês podem deixar assim e enrolar de novo. Ou vocês podem pegar aqui. Porque eu cortei o arame um pouco comprido, né? Vocês podem... Peraí. Vou deixar um espaço. Comentários aqui, se quer que eu leia? Pode ler. Ai. Tem aqui, ó. A Dominique tá falando, a tia Elisa é uma artista, a palavra da Cacá. Ah, oi, Cacá. A Cláudia, muito bonita. Segredos da Venda falando, nós que estamos no caminho certo seguindo você. Ai, que bom, obrigada. A Paula Silva falando, detalhe esquecido. Também adoro. A Valéria falando, eu tenho certeza que você está no caminho certo, Elis. A Nádia falando, ficou divinamente bela, grato por compartilhar seus conhecimentos. Eu que A agradeço. Cleide falou, ficou muito lindo, parabéns. E a Glória falando, gratidão pela aula. A Marisol falando, que peça maravilhosa. Ai, que E bom, a Lucimar obrigada. falando, mãos de fada. Obrigada. Agora estão mãos detonadas, né, mozão? Ossos do ofício. Então, ó, fiz o ganchinho aqui. Usava bastante isso quando fazia peça country, sem ser guirlanda, quando é só penduricalho, sem aquele aro, né? Aí eu fazia a parte de pendurar da peça country assim. É bem tranquilo de fazer. Não sei se deu pra vocês verem direitinho. Vou puxar aqui a frente, ó. Vou encaixar no meu gancho. Vou virar aqui pra cima. Opa, alicate errado. Aí, ou vocês podem enrolar aqui, né? Fazer um nozinho. Ou vocês podem fazer um rococó com alicate. Vocês vão girando pela ponta, que ele automaticamente vai ficando redondinho, tá? Ó. É só pegar pela ponta e ir girando, não tem erro. Ele vai ficando redondinho sozinho. Aí é só acertar aqui. Se ficar muito comprido, vocês podem juntar aqui a molinha. Vou deixar um pouquinho mais curto. Mesmo que ele fique mais tortinho, não tem problema, fica legal por conta do rústico da peça. Tá? E se vocês quiserem depois, vocês podem colocar um laço aqui de rami, de algum tecido mais neutro, tá? Algum tecido que faça parte da nossa paleta das cores aqui, tá? Alguma coisa mais neutra. Ou simplesmente deixar assim. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, então por enquanto eu vou deixar assim, tá? Mas a nossa peça de hoje tá pronta. Ela é comprida, eu tenho que deixar de lado para aparecer inteira. Tá, a imagem tá boa aqui. Que bom. Então, eu vou subir aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi feito com muito carinho. Vocês têm mais alguma dúvida? Não só em relação à peça de hoje, qualquer outra coisa, fique à vontade para perguntar. Quem quiser perguntar, essa é a hora. Alguma dúvida de cor, técnica, sugestão, seja membro, fiquem à vontade, tá? Oi, Yara, tudo bem? Que bom que você gostou. Obrigada, Lucimara.
Obrigada a todo mundo, obrigada mesmo. É sempre um desafio cada vez que eu venho fazer uma live. Que bom que dá tudo certo no final. Que bom que vocês gostaram. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu vou tentar fazer live de quarta-feira também. Não garanto todas as vezes, porque a gente nunca sabe, né? Mas a intenção é fazer live de quarta-feira também. Eu percebi que vocês gostam bastante de interagir, né? Então, pretendo mesclar mais vezes a aula gravada com a live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada mesmo. Obrigada por todo mundo que está participando, não só aqui como no Seja Membro. Tô super feliz com tudo que está acontecendo. O canal está crescendo bastante, graças a Deus, graças a vocês. E é isso. Dome, eu ainda vou fazer sua caixa, ela tá aqui, tá? Quem sabe eu faço ela numa live, uma caixa gigantesca que ela trouxe de bijuteria, grandona. Vai sair. Esse horário é bom? Ai, que bom. Fiquei com medo de ser muito cedo para vocês, tá? Aqui a iluminação aqui tá com o ring light, mas a iluminação não é aqui em cima, é aqui do lado. Aqui em cima é um forro de madeira. Então aqui a hora que começa a escurecer fica bem mais escuro. Por isso que eu prefiro fazer à tarde. Mas que bom que esse horário ficou bom para vocês. Você não vai mais fazer live de sábado? Vou sim. Vou sim. Vou fazer live de sábado sim, Nádia. A peça tá mais ou menos separada. Não vou mostrar ainda porque eu não tenho certeza se vai ser ela. Faço na live. Só tem que deixar ela adiantada porque é uma caixa bem grande, mas pode deixar. Então, vejo vocês, se Deus quiser, na live de sábado, às 2h30 da tarde também. Que bom que vocês gostaram da peça, da live. Fico super feliz, tá? É uma alegria muito grande mesmo. Obrigada de coração. A placa home passo a passo só para membros? É sim, é só para membros. Essa aula é especial para os membros aqui do canal. São só R$ 6,99 por mês. Dá direito a uma aula a mais por semana, né? Então são 4 projetos exclusivos para membros aqui por mês. R$ 6,99 dá menos de R$ 2,00 por aula. É um valor super acessível para quem quer se inscrever e é um valor bem legal para mim também. Então, como eu disse da última vez, né? É bom para os dois lados. É uma forma de vocês prestigiarem o meu trabalho e é uma forma de ser acessível para todo mundo. Vai ficar gravada essa live? Que vai. Todas as lives que eu faço aqui no meu canal ficam gravadas. Se você for na playlist ali do meu canal, tem várias playlists, porque como tem bastante vídeo, eu tento deixar o mais organizado possível. Então as playlists tem de peça, né? Peça de Natal, peça de Páscoa, peça de cozinha. Tem a playlist lives, tá? Quem é membro exclusivo do canal tem a playlist só para membros exclusivos também. Então, se você não achou a aula de hoje, vai lá na playlist só para membros, que tá o vídeo lá também. Mas tudo fica gravado, tá? Eu faço a live com vocês e fica gravado. Como eu disse as outras vezes, o meu canal, a intenção é que ele cresça e que ele vire um portal de inspiração para vocês, que eu consiga trazer várias técnicas, várias peças que eu possa agregar no trabalho de vocês de qualquer forma que seja, tá? Então é isso. Eu que agradeço. Ai, que bom que você gostou, Marisol. Fico super feliz. É sempre um desafio fazer as lives, mas que bom que vocês estão gostando. Tô feliz de verdade, viu? Então é isso. Se Deus quiser, a gente se vê sábado. A live de sábado também às 2h30 da tarde, tá bom? Obrigada a todo mundo de coração. Se nos tornarmos membros, agora temos acesso às aulas passadas? Tem sim, tem acesso a todas as aulas. Mostra uma das peças que você fez com membros que você tem atrás, por exemplo, essa caixa que eu gosto muito. A caixa que você gosta muito. Essa do... do azulejo? Não é de membros? É de membros, foi a segunda aula, inclusive. Não tem distinção, tá, Marisol? A partir do momento que você vira membro, não é a partir de quando você virou membro que você vai ver as aulas. Você virou membro, você vê tudo que tem, tá? Tem 1 mês e pouquinho já de aula, então não sei se tem 5 ou 6 peças, tá? E se inscreveu como membro, você tem direito a ver todas as aulas, não importa a data, tá bom? Essa daqui que ele comentou foi a segunda aula para membro. Aqui tem textura, não sei se vai dar para ver no vídeo. Ah, dá pra ver sim. Tá. Adoro essa caixa também. Não sei como é que ela não vendeu. Eu acho ela linda. Então, ela foi a segunda aula para membro.
E que casinha linda atrás de você. Então, a casinha, eu gravei a aula e seria a aula de hoje às 18, só que daí o meu computador não teve muita conversa comigo, eu não consegui editar, mas vai ter a aula da casinha, tá? Fica tranquila, tá? Ficou bem bonita essa casinha. Vou mostrar pra vocês também. Aí a Amélia até falou, é muito bom que ficam gravados, pois sim podemos ver quando buscamos inspirações. Ai, que bom. A Amélia é uma participante Membro. dos membros, né? E, como eu digo, nada como indicação quem já está participando, né? Elas podem indicar para vocês que ainda não são membros o quanto elas gostam. Graças a Deus, tenho recebido bastante elogio, tô bem feliz, viu? Ó, a casinha aqui, ela viu no fundo dessa aqui. Gravei a aula dela, é aula editada, tá? Então, ela ainda vai sair no canal assim que eu ter uma conversa com o meu computador. Mas vai dar certo. Ele conversa comigo, mas ele tá meio devagarzinho. Esse stencil aqui, ele é bem... Acho que vai dar pra ver no vídeo. Ele é bem rústico. Ele foi feito com textura fácil. Sabe o pozinho da Tricolor, textura fácil? Ai. Usei esse pozinho aqui. Então, aproveitei nessas duas casinhas para fazer bem rústico. Aqui tá com craquelê, ó. O mesmo craquelê que eu usei na peça hoje, o mesmo craquelê aqui eu fiz craquelê mesmo, não usei apenas de detalhe para imitação, tá? Então, eu fiz craquelê na casinha. Aqui tá com textura fácil. Eu adorei essas casinhas, tá sério, porque eu tô gostando de tudo que eu tô fazendo. Eu acho que eu não vou pôr nada para vender, mozão. E tem até uma brincadeira que faz um bingo dessas peças. Bingo é rifa? É rifa, né? É. Nossa, eu já fiz rifa de peça há um tempo, sabia? Tem essa daqui também que foi... Ah, deixa eu pegar essa daqui de baixo que tá mais fácil. Ops. Essa daqui é de membro também. Foi uma das últimas aulas de membro, ó. Caixa de costura. Isso aqui é tudo stencil. Pintado com stencil, tá? Não... Eu tentei adaptar o stencil com pintura country, então tudo isso daqui é stencil. Ensino na aula de membros também. Tem pergunta, mas apagou aqui, mozão. Quais foram as perguntas? As casinhas são de pinos? São. As casinhas são de pino, são da Arte Cor MDF também. A mesma loja que eu comprei esse coração de hoje e aquela tábua que eu fiz sábado. Tem mais alguma pergunta? Espero que eu tenha... Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. A aula da casinha vai sair, tá? Tá gravado, logo tá por aí. Logo tá por aí, eu não vou prometer nada, eu vou conversar com o computador primeiro. Mas sábado nos vemos, eu espero que vocês estejam gostando. Fiquem à vontade para sugerir, tá? Tenho mais ou menos a peça, vou ver se vai ser essa peça de fato que eu vou fazer no sábado, mas eu tô curtindo bastante trabalhar com essas peças de pinos, o efeito rústico que elas deixam tá bem legal, quero continuar compartilhando com vocês, e é isso. Obrigada por tudo, deu mais uma live de 1h20 praticamente hoje, tá aumentando o tempo. Obrigada por tudo, obrigada por mais uma live, por estarem participando aqui, prestigiando o meu trabalho. É super importante para mim, vocês não têm noção do nervo que eu fico na hora de fazer uma live, morro de medo de dar alguma coisa errada, mas graças a Deus, não só dá muito certo, como o feedback de vocês é super legal. Darlete, não fique triste, a live vai ficar gravada, vai dar para você ver desde o começo, tá? Espero vocês sábado que vem, 2h30 da tarde aqui mesmo. Obrigada por tudo de coração. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.